Olá! Nesta aula, vamos falar sobre a hibridização do carbono. O carbono possui número atômico 6, portanto, ele possui 6 elétrons. Sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2. Quando nós colocamos isso num diagrama de energia, nós podemos verificar que ele possui apenas 2 elétrons não emparelhados. Por essa distribuição no diagrama de energia, ele deveria fazer 2 ligações. Entretanto, todos os compostos de carbono possuem 4 ligações. Então, como nós podemos explicar isso? Os orbitais atômicos são funções de onda, que são funções matemáticas. Logo, diferentes orbitais atômicos podem ser combinados matematicamente para originar novos orbitais, que são chamados de orbitais híbridos. Como se trata de uma combinação matemática, na verdade uma combinação linear, o número de orbitais antes e depois deve ser conservado. Então, na hora de fazer a hibridização, sempre confira os orbitais que foram utilizados no começo e os orbitais híbridos no final. Por uma questão energética, na hibridização são utilizados apenas os orbitais da camada mais externa. Então, vamos ver agora a hibridização sp3 do carbono. O nosso foco sempre será a hibridização a partir do diagrama de energia. Para essa hibridização, vamos utilizar um orbital 2s e os 3 orbitais 2p do carbono. Então, partindo da distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, nós vamos combinar esses 4 orbitais para a formação de 4 novos orbitais híbridos. Note que esses 4 orbitais possuem a mesma energia, então, em termos de ligação química, eles são indistinguíveis. Os 4 elétrons que anteriormente ocupavam os orbitais atômicos, agora devem ser redistribuídos nos orbitais híbridos. Note que o número de orbitais, assim como o número de elétrons, foi conservado antes e após a hibridização. Esse orbital fará apenas ligações sigma, que são ligações simples. Foi verificado que todos os compostos de carbono que fazem 4 ligações simples são tetraédricos. Essa é a representação de um orbital atômico P antes da hibridização. Após a hibridização, pegando o orbital hibridizado isolado, ele tem esse aspecto. E esse é o orbital sp3, que possui geometria tetraédrica, com ângulo interno de 109,5 graus. Além da ligação sigma, o carbono também pode fazer ligação π, e para isso nós precisamos da hibridização sp2. Nessa hibridização, será utilizado um orbital 2s e 2 orbitais 2p. Toda vez que for necessário fazer a hibridização, esse processo de montagem do diagrama tem que ser repetido. Então agora, nós vamos utilizar o orbital 2s e 2 orbitais 2p. Porém, a escolha não é aleatória. Nós precisamos de um orbital semi-preenchido e um orbital vazio. Fazemos a hibridização para gerar 3 orbitais hibridizados. E esses 3 elétrons, anteriormente ocupando os orbitais atômicos, serão distribuídos nos 3 orbitais híbridos. O orbital P, que não foi hibridizado, continua inalterado. Temos no começo 4 orbitais com 4 elétrons e terminamos com 4 orbitais e 4 elétrons, sendo que 3 desses orbitais pertencem ao orbital sp2 e 1 ao orbital P. Note que há diferença energética entre o orbital P e o orbital sp2. Nessa hibridização, o orbital sp2 é o responsável por fazer as 3 ligações sigma, enquanto que o orbital P fará a ligação π. Como nós vimos, o orbital P possui energia maior do que os orbitais hibridizados. Isso terá consequências importantes na reatividade dos compostos que possuem hibridização sp2. A presença da ligação π impede a livre rotação em torno da ligação sigma, e isso tem consequências importantes em classes como a dos alcenos. Essa é a forma do orbital sp2, que possui uma geometria trigonal, com ângulo interno de 120 graus. Esses são os orbitais de um carbono hibridizado sp2, em que as ligações sigma serão feitas pelo orbital hibridizado, enquanto que a ligação π será feita pelo orbital p não hibridizado. Há ainda uma outra hibridização que o carbono é capaz de fazer, que é a hibridização sp. Nessa hibridização, vamos utilizar apenas um orbital 2p com um orbital 2s, e será o orbital 2p vazio, que após a hibridização formará 2 orbitais híbridos. A seguir, nós vamos manter os 2 orbitais 2p inalterados. Então, nós tínhamos 4 orbitais no começo com 4 elétrons. Passamos a ter 4 orbitais no final com 4 elétrons, sendo que 2 deles são orbitais p inalterados e os outros 2 são orbital sp hibridizado.
os orbitais hibridizados continuam fazendo ligações sigma, então agora serão duas ligações sigma, e os orbitais p vão permitir duas ligações π, que pode ser uma ligação tripla ou duas ligações duplas. Esse é o formato do orbital sp, que tem geometria linear. O ângulo interno é de 180 graus. E esse é o aspecto de um carbono hibridizado sp, em que as ligações sigma serão feitas pelos orbitais hibridizados e as ligações π são feitas pelos orbitais p não hibridizados. Para resumir, é importante observar sempre o número inicial e final de orbitais, assim como de elétrons. Esse número sempre deve ser mantido. Cada hibridização possui geometria própria. Isso é muito importante porque isso tem impacto direto nas propriedades das substâncias com cada hibridização. Hibridização sp3, geometria tetraédrica. Hibridização sp2, geometria trigonal plana. Hibridização sp, geometria linear. Sempre que houver o orbital hibridizado, ele fará ligação sigma, que é uma ligação frontal, enquanto que, sempre que houver o orbital p não hibridizado, ele fará a interação lateral para a formação da ligação π. Muito obrigado por aprender hibridização conosco. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais. Até mais!